Josué capítulo 6, a partir do verso 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei, os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Amém? Vamos orar. Pai, tua palavra foi lida, e agora eu lhe rogo em nome de Jesus, ela não vai voltar vazia, mas vai cumprir o teu propósito sobre as nossas vidas. Eu lhe rogo em nome de Jesus que o Senhor abençoe cada vida aqui. A tua palavra não vai voltar vazia, mas em nome de Jesus, age com poder e com graça. Amém e amém. Você pode se assentar. Você que nos visita é muito bem-vindo, em nome de Jesus. Sinta-se à vontade. Amém? Deixe o seu contato para a gente mandar o agradecimento da sua presença aqui. Ok? Vamos lá. Nós estamos falando no mês de julho sobre romper. Sobre romper em fé. A questão é que para nós, romper em fé, o que vem a ser isso? Qual é o foco da nossa meditação nesse tempo? Romper em fé para quê? Para romper laços que nos amarram. Aquilo que te segura. Para romper em fé para novas conquistas. E para romper em fé obstáculos para viver o sobrenatural de Deus. Para tanto, a gente já aprendeu esse mês 5 coisas que eu tenho que fazer. A primeira dela é ter intimidade com Deus. A segunda é resiliência, recomeçar e superar. A terceira dela é constância, estabilidade emocional e espiritual. A quarta é objetividade, foco, o que nós queremos. A quinta é maturidade, equilíbrio. Depois nós aprendemos que eu tenho que ter um procedimento. Esse procedimento é ter autoridade profética. Uma unção que gera convicção, não dúvidas. Uma posição vitoriosa. É me encurvar na presença de Deus em oração para saber que Deus vai mover o impossível. A visão correta, manter sempre o foco, como nós meditamos com Elias a semana passada. O foco na mesma direção. A visão correta. O foco na mesma direção. E quarto, resultado surpreendente. Aquilo que você não imagina. Aquilo que você não espera. Deus vai fazer muito mais. E hoje eu quero um procedimento para romper obstáculos e muralhas que precisam cair. Amém? Então vamos lá. Deixa eu só achar esse texto aqui. Que Deus está me incomodando. Presta um minutinho só. Você tem como perder assim? Acha. Sofismas e muralhas espirituais, muralhas
fortalezas espirituais. Acha aqui, ó. Espera aí, irmãos, fica tranquilo, está tudo sob controle do Espírito Santo. Amém? Oi? Você sabe usar a minha concordância? Então vai, fortalezas, mudanças de direção aqui agora. Nome de Jesus. Espera um pouquinho só. Falar sobre muralhas, falar sobre a muralha de Jericó que você conhece, com 10 metros de altura, 6 metros de largura, 2 muralhas, uma e a outra, que depois eram entrelaçadas na altura, no cume delas, com estruturas de madeira e de pedras, e a argila que eles faziam, para que houvesse casas em cima, como Raabe morava em cima da casa, como também havia uma estrutura, não, pode deixar aí, viu? De preferência pode pôr 16 graus, que tá bom. Outra coisa importante, que você precisa entender, haviam trechos até que carruagens andavam em cima dela, e tudo isso era muito estrutura para aquela época. Não havia armamento na terra que destruísse aquelas muralhas naquela época. E de repente Deus chega para Josué e falou, as muralhas vão cair. Muralhas de 10 metros de altura. Um homem tem uma estatura média de 1,80 m. Os judeus tinham de 1,70 m aproximadamente. Davi tinha 1,65 m. Eram 5,5 vezes a altura dela. Isso. É isso aí mesmo. Estava no meio do contexto que eu ia usar aqui, mas eu vou focar em cima dela. 2 Coríntios capítulo 10. Pode ficar tranquilo com a sua Bíblia aí, nós vamos chegar lá. Então entenda bem isso, irmãos. As muralhas eram muito grandes. Era impossível derrubar aquelas muralhas. E aí nós vamos falar de como eles derrubaram aquelas muralhas. Dando voltas em volta, como você conhece o texto, a maioria que já viu, já assistiu na televisão, passa em novelas, passa em filmes, é largamente explicado e ensinado como isso aconteceu. Mas eu quero falar algo muito específico nessa noite, na sua vida. Eu quero que você comece a olhar e entender o seguinte: por que às vezes você não avança? O povo precisava avançar. E avançar era uma questão de escolha. Avançar, eles não eram obrigados a avançar. Houve 2,5 tribos que não quiseram avançar. Elas falaram, para nós está bom desse lado do Jordão. Nós já saímos do Egito. Nós já passamos pelo momento da Páscoa instituída por Deus, em que o anjo da morte passou, matou os primogênitos, mas nós não morremos porque o sangue do cordeiro estava na porta de casa. E eles então se acomodaram a ficar ali, antes do Jordão. Eles não quiseram atravessar o Jordão e conquistar a terra. Deus então institui que essas 2,5 tribos, os homens de guerra vão com o resto, mas voltam para antes do Jordão. O problema é, aonde você está nessa história? Na história da sua vida, não da minha. Da sua vida, olha para a tua vida. Olha para a tua essência, olha para o teu pensamento, olha para os teus valores, olha para a tua cara, olha para o teu coração, olha para a tua realidade. E você vai descobrir 2 coisas absolutamente tremendas e opostas. A primeira, você, não importa quem você é, não importa quem você é, você um dia lá atrás, você um dia que alguém, provavelmente você não tinha nada, você não tinha recursos, você não tinha meios, você não tinha caminhos. A grande maioria aqui eu posso falar isso. Deus achou você, Jesus morreu na cruz por você, você entendeu isso, você trabalhou, você lutou, você batalhou, você aprendeu a ser dizimista, você aprendeu a ser ofertante, uma grande parte aqui, e aí Deus está começando a abençoar e abrir mais portas e cumprir propósitos. E eu pergunto, quem você era? Para os mais velhos, quem você era 30 anos atrás? Quem você era 20 anos atrás? Quem você era há 5 anos ou há 5 meses atrás? Só que tem um problema, você tem a opção essa noite de dizer, sabe Deus, eu sou grato, só que eu vou ficar do lado de cá do Jordão.
Eu não vou pagar preço. Eu não vou me expor em batalhas. Eu não quero conquistar nada desse negócio de terra prometida de Canaã que o Senhor tem para a minha vida. Eu vou ficar aonde eu estou, tá bom. Eu estou com aquela síndrome de Pedro no monte. Experimentei Jesus, é maravilhoso. Vou ficar no monte com a minha tenda arrumadinha, bonitinha. Mas não é isso que Jesus quer. Jesus manda descer do monte. A grande dificuldade, e esse é o grande problema, porque são duas coisas distintas, como eu disse há pouco. A primeira delas é quem você era, o que Deus já te deu, o que Deus já te fez, porque se você está aqui, é uma grande fala evangélica, mas é fato, você é um vitorioso, você é um vencedor. Ah, não sou não, estou precisando disso. Você é ótimo em saber daquilo que você precisa, mas você é ruim para arrebentar, de lembrar daquilo que você tem e daquilo que Deus já te fez. Primeira coisa que você tem que entender, você venceu outros 9.999.999 espermatozoides quando seu pai te colocou dentro da sua mãe. O que já te faz o vitorioso. Segunda coisa, você é único. Procura outra digital com esse dedão aqui, que você não vai achar. Esse é meu, você tem o seu e cada um tem o seu. De uma certa forma, você é ainda mais abençoado. Por quê? Você tem tino, suas pernas te obedecem, seus braços te obedecem, você come e tem digestão, você pensa e sabe o que vai fazer, às vezes nem percebe, mas sabe o que faz. A lei diz isso, que você sabe o que faz. Você tem saúde, você tem força. Você nunca viu uma bomba explodir perto de você, povo brasileiro. Você nunca viu um sujeito maluco chegar e dizer, pula lá, e puxar uma cordinha e explodir um ônibus. Aliás, vivemos num lugar privilegiado. Pode perguntar para quem veio de São Paulo. Isso aqui é uma Suíça. Tiro para nós só se for pela televisão. Se alguém der um tiro na porta, ninguém sabe. Só quem veio de alguns lugares maiores pode ser que identifique. Ou quem é da polícia. Você não. Fora isso, você mora em casa de alvenaria. A grande maioria de nós, de carro, a gente veio aqui. E a grande maioria aqui tem certeza que se morrer vai para o céu. Pergunta que não quer calar. Se você morrer agora, você vai para o céu? Se chegar alguém aqui e explodir uma bomba, você vai jantar onde? Ah, eu já jantei, mas vai tomar um chá antes de dormir aonde? Pastor, eu não sei. Conversamos depois do culto. Agora não dá tempo de parar para perguntar, explicar para você que você não sabe para onde você vai. Mas o teu problema é que você esquece aquilo. Você é muito bom naquilo que falta. E vamos entender uma coisa. Muita coisa que falta. Primeiro, Deus não é responsável por aquilo que falta. Porque Ele é o Deus que nos dá o pão nosso de cada dia. Então o que temos é o que Deus nos deu. Nos deu respiração, transpiração, nos deu vida, nos deu sustento. Então não é o que está faltando, não é Deus que te deu. Outra coisa, é você que está escalando a realidade do que você quer. E você esquece de perguntar para Deus se Ele te aprova nisso que você quer. Então vamos entendendo isso. Outra coisa, você vive uma posição hoje egocêntrica. Nós somos uma igreja egocêntrica. Nós somos a igreja de Jesus Cristo do século 21, a igreja dos últimos dias, a última geração. É uma igreja egocêntrica, é uma igreja, sabe o que é egocêntrica? Onde o seu ego é o centro. Você quer e você quer. Você precisa e você precisa. Ah, você tem, não, isso eu já tenho, não interessa, agora eu quero o que eu não tenho.
E aí, em busca dessa ansiedade exacerbada, essa ansiedade que te dá desequilíbrio, essa falta de não sei o quê, essa angústia de não sei o quê, esse desespero de não sei aonde, que move e que gera uma sociedade que se não consumir não está bom, se não gastar não está bom, se não for não está bom, se não obter não está bom, se não ter não está bom. Qual é o resultado disso? Uma individualidade, e o que é pior do que isso, uma displicência, porque quando você olha para você, quando eu olho para dentro de mim, eu esqueço de olhar em duas situações importantes. Eu esqueço de olhar no que está acontecendo à minha volta, e eu esqueço de olhar para cima, eu esqueço de olhar para Deus, o que Deus quer de mim, o que Deus tem para a minha vida, o que Deus espera que eu esteja vivendo. E sabe por que eu não consigo viver isso? Porque eu construí a muralha. E qual é o problema? A pergunta é, Deus derruba muralhas? Não, essa pergunta você já sabe. Ele derruba. A questão é, você quer que ele derrube as muralhas? Porque se ele destruir as muralhas, o que vai acontecer? Todo mundo acha lindo, a gente fica lendo Josué até o momento que caiu as muralhas. Só que o problema é que depois que caiu as muralhas, eles tiveram que o quê? Avançar para dentro de Jericó. Tirar o que tinha que tirar, que era o de valor. Matar tudo que estava vivo lá dentro. E depois? Depois eles tinham que ir para Cades Barneia. E depois? Para outras cidades. E depois? 5 anos de guerra. 5 anos de luta. Para sentar na varanda de casa e dizer, agora eu vivi o que Deus tem para a minha vida. O grande problema é que muitas vezes nós preferimos ficar do lado de cá e não derrubar as muralhas. Porque as muralhas, como o próprio nome já fala, é um montão de tijolo que está impedindo o meu avanço, a minha caminhada, com 10 metros de altura. Essa altura desse teto aqui tem 6,20 metros, é quase o dobro. Eu estou falando de muralhas que não vai cair na sua vontade. Não vai cair no seu golpe, na sua pancada, no seu soco, na sua marretada. Ela vai cair na sua dependência, na sua adoração, na sua submissão, no seu serviço ao reino. E aí vai de encontro com a sua natureza. E aí o que você prefere? Melhor não derrubar, né? Porque o que tem dentro dessa muralha? O que tem dentro desse vão de 6 metros formados por 2 muros? A externa e a interna. A externa demonstra o quê? Fortaleza, intimidação, intransponibilidade, se é que existe esse nome. E a de dentro? A de dentro mostra o que verdadeiramente tem. E é aí que é o problema. Porque essa muralha é formada do quê? Ela é formada das suas vontades, dos seus desejos, do seu eu, mas ela é formada também por outra coisa, por coisas que estão dentro da sua mente. E aí é que vai, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. O problema começa aí. Eu quero lutar segundo os padrões humanos, e os padrões humanos é tomou, levou. Os padrões humanos é aquilo que eu estou enxergando, é aquilo que me importa. Se eu tenho fome eu como, se eu quero ir eu vou, se eu não quero ir eu não vou, porque os padrões humanos imperam o quê? Os meus sentimentos, minhas emoções, minhas reações, minhas opiniões, minha teimosia, minha dureza de coração. O meu eu. A minha teimosia. E entre ceder e quebrar o braço, que se quebre o braço. Entre baixar a cabeça e quebrar o pescoço, que se quebre o pescoço. Você está conseguindo me entender? Amém? Tem alguém boiando aí? Esse é o problema.
Essa fortaleza ela é formada por uma série de coisas. E aí a palavra de Deus diz: as armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Deus. É aí que é o problema. Eu me tornar obediente a Deus. E aí, para eu me tornar obediente a Deus, eu tenho que fazer o quê? Pedir para Ele tomar a minha mente. Você já fez essa oração? Toma a minha mente e leva ela cativa contigo. Toma minha mente. Eu não estou falando para você entregar sua mente para mim. Eu não estou falando para você entregar sua mente para a pessoa que está do teu lado. Eu estou falando para você entregar sua mente para Deus. Você pensa um monte de coisa que não precisa. Você faz um monte de coisa que não necessita. Mas você não entrega a sua mente a Deus. Porque se você fizer isso, o que pode acontecer? De repente você pode virar não essa pessoa que as pessoas conhecem, imaginam, mas de repente você pode virar o barro na mão do oleiro, e Deus meter a mão na sua vida, e mexer de uma tal maneira, que vai desconfigurar, destruir, desinstalar, tudo aquilo que está aí dentro, e isso é algo que você foi forjando, através dos anos, para se proteger, e você quer se proteger. O problema é que você está se protegendo de Deus, está se protegendo do amor de Deus, está se protegendo do Espírito Santo, e se essa muralha não cair, você vai viver a vida inteira do lado de lá do Jordão, e não vai usufruir o que a terra prometida tem nesse lugar, porque a Bíblia diz em Hebreus 6, que há um lugar de descanso para o povo de Deus na terra. Deus quer que você seja visto, reconhecido, identificado como crente, como cristão. E crente não é um sujeito emburrado, que só olha para o chão, que fala mal da vida dos outros, que bota reparo na vida dos outros. Crente não é alguém limitado, crente não é teimoso, crente não é alguém que vive com um chapéu na mão, esperando que o governo dê alguma coisa, que o prefeito dê alguma coisa, que o presidente faça algo, que alguém lhe dê a mão e lhe dê apoio. Crente não precisa de apoio. Crente é aquele que diz: eu quero ter conserto. Você está entendendo, igreja? E o Senhor te tirou do império das trevas e trouxe para o reino do Filho do amor dele, para dizer o quê? Você não vai tomar emprestado, você vai dar. Você entendeu a diferença da mentalidade dos países do primeiro mundo, que tem uma origem, uma base bíblica na palavra de Deus? Eles entregam a Deus e fazem para Deus, fazem com Deus e fazem por Deus. E se o governo não andar na linha, eles trocam. Porque eles não precisam da mão caridosa de alguém. Eles precisam da graça de Deus sobre a vida deles. Presta atenção. Essas muralhas, as externas são as sociais. São aquilo que eu vejo, aquilo que eu quero, aquilo que eu necessito, minhas prioridades, aquilo que eu falo que é importante, que preciso. É tudo aquilo que eu falei até agora. É a muralha do lado de fora. É a muralha da aparência. Da aparência. Que me faz ser o mais mentiroso possível. Está tudo bem? Está tudo ótimo. Você não consegue nem falar está tudo bem para disfarçar. Você fala está tudo ótimo. E não está. Mas o problema são que tem que cair as duas muralhas. E a muralha de dentro é o que escora a muralha de fora. Essa, menos ainda, talvez você tenha vontade de mexer. Por quê? Porque ela é teu âmago, ela é você lá dentro, elas são suas intenções. Ela é o terreno aonde a semente não cresce. Parábola do semeador. O homem saiu a semear. Sementes caíram à beira do caminho, e as aves dos céus vieram e levaram. Sementes caíram num terreno espinhoso, brotaram, mas os espinhos brotaram e afogaram as paixões do mundo. Terreno pedregoso, brotou rápido, porém bateu o sol, as adversidades,
Mataram. Terreno fértil. Caiu, floresceu, frutificou, produziu a 100 por 1. Presta atenção. Não pode ter pedra, não pode ter mato. Mas o que você aprendeu? Que, como diz o ditado popular demoníaco, satano do inferno, que é algo mais ou menos assim, se alguém lembrar, me ajuda a lembrar o resto. As pedras que me atiraram, eu construí uma muralha para ser vitorioso, uma coisa assim. Já viu isso em caminhão, em Kombi? Né? Os pessoal mais velhos sabem que é isso que eu estou falando. Isso é do demônio, porque pedra que tocaram em você não é para ficar em você. O problema é que você já nasceu no meio de um pedregulho. Você viveu no meio de um pedregulho e foi forjado no meio das pedras. Quando disseram para você, você não tem direito, você é burro. Eu não vou pedir para você levantar a mão não, porque vai que seu pai e sua mãe estão aqui. Mas já te chamaram de burro. Isso é sério. Já te chamaram de gordo. Eu quero saber o dia que alguém chegar no céu e topar com Deus e descobrir que Deus pode ser gordo. Ou Deus pode ser preto. Ou Deus pode ser japonês. Ou Deus pode ter síndrome de Down. Porque todo ser humano é imagem e semelhança de Deus. Todo aquele que não aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, vai para o inferno. Todo aquele que trocar Jesus pelas riquezas, vai para o inferno. Todo aquele que cometer pecados contra o Espírito Santo, vai para o inferno. Todo aquele que não se arrepender, vai para o inferno. E vão parar com essa ideia, ai, Jesus é amor, Deus é amor, o pai não vai querer que o filho vá para o inferno. Exatamente, os filhos de Deus vão para o céu, criatura é que vai para o inferno, não é filho. Você está entendendo? A visão de Deus. Como trabalha o caráter de Deus? Apartai-vos, porque eu não vos conheço. Deus tem a capacidade de fazer a mente dele não conhecer. Ele é que criou o termo, deletei do meu arquivo. E a pessoa vai para o inferno. Ponto. Não, mas na hora é o quê? Você está achando que entrar no céu é igual festa de peão, que vende ingresso na hora para você entrar? Não, eu pago mais caro. Ah, filho, não tem preço. O preço está pago lá na cruz. Se ouvires da voz de Deus hoje, entrega o teu caminho ao Senhor. Se arrependa dos seus pecados. Eu sei que eu estou fora de moda, mas tem um monte de coisa na moda aí, que o homem diz que a homem está fazendo hoje, que eu quero morrer fora de moda. E uma delas é, eu quero morrer fora de moda, mas eu quero ir para o céu, segundo a moda de Deus. Vamos entender isso. Até quando você vai ficar administrando a sua muralha? Tira uma pedra hoje, tira outra pedra amanhã, depois de amanhã eu ponho outra pedra de novo no lugar, porque vai que sai de uma vez. Como assim, pastor? O que tem na tua vida que te atrapalha e você não quer enxergar? Você tem que tomar uma posição. Você tem que aprender que pedras têm que ser tiradas, caídas, arrancadas da sua vida. Porque como que você vai ser luz do mundo e sal da terra? Quem vai seguir alguém cujo coração é um saco de pedra, que fica dando pedrada em todo mundo, porque não quer aceitar aquilo que a palavra de Deus está dizendo? Aceitar Jesus e ir para o céu é só abrir o coração e escrever, pedir para Ele se arrepender dos seus pecados, escrever o livro, pedir para Ele escrever o seu nome no livro da vida, e você vai para o céu, aleluia, você é salvo. A questão é você não vai levar um tiro na cabeça
logo após aceitar Jesus. E nem tem alguém aqui para dar um tiro em você quando você sair do batistério. Você tem que continuar caminhando. E presta atenção, irmãos. Crer e for batizado será salvo, mas tem que permanecer no estado de batismo, ou seja, no estado de buscar salvação, de buscar comunhão com Deus. Aí é outra palavrinha, chama-se conversão, mudança de direção. Não tem nada a ver com comida. Não tem nada a ver com roupa, aparência. Tem a ver com eu dizer para Deus, toma a minha vida, toma o meu coração, muda a minha história. É olhar para Deus e dizer, Deus, conserta essa luz aqui para mim, Senhor. E não deixe ninguém tocar nela agora. Você acha que isso dá problema agora? Porque só hoje. Quando eu estou fazendo isso da risada, não dá problema. Por quê? Porque o inimigo quer fazer você distrair. O inimigo quer fazer você não tomar posição. O inimigo quer fazer você não ir adiante, não destruir as suas muralhas. Entenda isso. Presta atenção. E acende essa luz, que eu fiquei 40 anos sem ela, não é hoje que eu vou ficar. Paga esse negócio aí. Acende a luz da igreja. Pronto. Melhorou. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E falou o pastor, acende a luz. Acendeu a luz. E depois nós resolve isso aí. Mas entenda uma coisa. Ou você muda, ou você não avança. Não é do jeito que você pensa, não é do jeito que você quer. Entenda bem uma coisa, não existe síndrome de Gabriela no mundo espiritual. Lembra do Jorge Amado? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Isso não existe. Tem que ter renovação, mudança, nova criatura. Eu não concordo. Quem disse que Deus está preocupado se a gente concorda? Não é do seu jeito, não é do meu jeito, é desse jeito aqui. E a Bíblia diz, sujeitai-vos às autoridades. A Bíblia diz, sujeitai-vos às autoridades. Toda a autoridade foi instituída por Deus, seja ela civil, seja ela eclesiástica, é autoridade. Seja ela as leis, é autoridade. Nós temos advogados aqui. O que é dito quando há uma expedição, né? O juiz lá emite uma sentença. Sentença se discute ou se cumpre? Se cumpre. E a sentença ela é pautada na lei. E se a Bíblia diz que a minha luta não é contra carne e sangue, o seu problema não é contra a sua sogra, contra o seu patrão, contra o seu amigo. É contra o demônio que está usando a vida dele contra a sua vida. E você tem que olhar e entender que há um demônio ali atrás e que você precisa vencer esse demônio. Com jejum, com oração. A Bíblia diz que a última geração seria firmemente atacada por pensamento, por normas, por preceitos. Eu preciso que um diácono vá lá e ore com essas crianças agora, por favor. Irmão, é assim mesmo. Eles são inocentes. Mas não pensa que o diabo deixa de ser diabo quando as crianças entram no departamento infantil ou quando vocês beijam eles na hora de dormir. Se você não orar por eles, eles entram no sono dos seus filhos. Porque diabo não deixa de ser diabo. Ele odeia seus filhos sempre. Ele odeia. Ele quer destruir, ele quer derrubar. E o que eu estou fazendo aqui, eu sei o que eu vou fazer. E eu sei o que eu preciso fazer depois. Satanás não quer que você enxergue. O grande problema do ministério pastoral hoje é como avisar uma geração que existe doença se ela não sabe que ela está doente às vezes. Por quê? Porque no mundo você virava no giraia.
Você fazia coisa ridícula em cima de mesa de bar. Você aprontava nas noitadas da vida, na madrugada. Mas quando chega na frente de Deus e se arrepende dos seus pecados, você não é capaz de levantar a mão e dizer: Senhor, eu te amo. Você não é capaz de dizer para Deus: Senhor, muda a minha vida, muda a minha história. Cadê as crianças? Você entendeu o que é autoridade espiritual? Entenda isso. Olha o silêncio. Satanás não quer que você mude. Por isso, se você é teimoso, larga de ser teimoso. Se você é inflexível, comece a ser flexível. Se você é desobediente, passe a ser obediente. E eu não estou falando com criança. Passe a ser obediente, passe a ser flexível, passe a dizer sim, Senhor, para Deus, dizendo para as pessoas que você enxerga. Você não pode trabalhar no lugar e não produzir e achar que o patrão tem que te pagar, porque você está registrado. Ele vai te mandar embora. E se você for concursado, ele vai te judiar com legalidade espiritual, porque você não produz. Você está entendendo? Entenda isso. Você não vai deixar de ser homem se você der razão para sua esposa. E você não vai deixar de ser esposa ou mulher se você entender que o seu marido quer teu bem. Você não vai deixar de ser quem você é se você pedir para Deus diminuir o seu eu. Eu já vi vidas irem para o beleléu, serem destruídas, irem para o inferno, porque entre o eu delas e aquilo que a Bíblia diz, elas ficaram com o eu delas. E a Bíblia é muito clara. O que é pecado, foi pecado no século XIX, foi pecado no século I, será pecado no século 23, se ele existir. A pessoa que se esvazia do seu eu é alguém, como o pastor que entrou na casa de uma irmã há muitos anos atrás. E ele veio fazer uma visita porque ele era uma pessoa de peso na igreja da cidade, entre todas as igrejas da cidade, lá naquela determinada cidade. E na conversa ele falou, nós temos que atualizar a Bíblia, porque a Bíblia contém a palavra de Deus. Ela falou, não, a Bíblia é a palavra de Deus. Ele falou, não irmã, a senhora tem que se atualizar. A Bíblia contém, ela falou, a Bíblia é. Não, a Bíblia contém. Na terceira vez que ela falou, a Bíblia é, ela abriu a porta da sala e falou, pastor, por favor, o senhor pode ir embora. Eu não vou aceitar o senhor dentro da minha casa dizendo que a Bíblia contém. Ponha-se daqui para fora. Ela fez isso com o jovem pastor? Ela fez. Por que ela fez isso? Porque ela rompeu as muralhas. Ela foi curada. Ela foi liberta dela mesma. Pare e pensa. Tenha a coragem de colocar-se diante do trono de Deus e perguntar qual é o seu maior problema. E se você ouvir uma voz dizendo, é você, saiba que é o Espírito Santo que está falando. Porque essa mulher, o marido dela parou o carro no Bradesco. Ela ficou dentro do carro. E ela ficou olhando para uma moça sentada no banco da praça. 5 minutos, Rones. Ela ficou olhando para a moça. A moça levantou e veio aos prantos, dizendo para ela, eu quero, eu aceito. Ela falou, o que você quer? O que a senhora tem para me dar? Ela falou, é Jesus. Eu preciso de Jesus. E você fica medindo, porque fulano isso, fulano aquilo, porque fulano aquilo outro, eu não concordo. Você pode não concordar. Não, a gente não pode hoje falar que o crente não pode fazer isso.
Tudo você pode, a Bíblia diz. Você pode tudo, filho. Você pode tudo. Você acha que você chegar na porta da igreja, arrancar a roupa e correr pelado para lá, eu vou segurar você? Larga a mão, é problema seu, de Deus e da polícia. Mas a Bíblia é clara. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Seu maior problema é suas rodas, com quem você conversa durante a semana. Diante de Deus, pai e mãe que está aqui, pega o celular do teu filho e olha. Se ele não deixar, joga no chão e pisa em cima e manda ele vir conversar comigo. Tem senha? Tira a senha. Ou você acha, filho, filha, que ouvindo música de sensualidade, que faz apologia ao crime, ao sexo sem compromisso, à droga, você vai para onde? Para você entender, é a sua opção de aceitar, de obedecer, de acatar. O pastor Alexandre, não, irmão, não sou eu, é a palavra. As armas da nossa milícia não são carnais, poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Você foi gerado por um contexto demoníaco, quando Satanás usou seus pais, e seus pais não sabiam. A grande diferença é que o Espírito Santo bate a porta, através da salvação, entra, habita em nós, comunga conosco, fala conosco, nos ama, cuida de nós. Satanás faz o quê? Ele entra nas brechas. Ignorância, idolatria, vícios. O espírito de vício está no primeiro copo de cerveja, na primeira taça de vinho. Por quê? Eu já vi. Recém-convertido voltando de um acampamento, debaixo da unção. Chuva de 4 dias, na estrada de terra, não conseguia andar. Paramos para esperar o pastor vir. Eu tinha 1 ano de crente, nem isso. Do meio do mato aparece um bêbado. E eu, como recém-convertido, fui pregar para o bêbado. A irmã experiente chegou para mim. Não adianta, filho. Ele está bêbado. Botou a mão na cabeça dele e falou, sai, em nome de Jesus. E o bêbado, puf, desmaiou. Aí a gente foi lá, jogou água na cara dele. Ele voltou e falou, o que está acontecendo? Ele já não estava nem bêbado. Teve gente que eu já batizei, que o dia que o demônio libertou ele estava bêbado. E quando eu terminei de orar com ele não tinha nem cheiro de pinga na boca. Satanás não precisa da sua embriaguez. Ele precisa apenas de um teor alcoólico dentro de você, que é para sua cabeça não funcionar como tem que funcionar. Sua cabeça tem que funcionar como o templo do Espírito Santo. Mas nunca você vai ouvir eu dizer para você, não beba, hein? Nunca eu vou falar isso. Só estou te ensinando. Aqui ninguém é obrigado a nada. Porque Deus não obriga ninguém. Deus é um Deus que fala, tem 2 caminhos. Você escolhe qual você quer. A consequência é com você. Se você for no certo, estamos juntos, vou te levar, vou abrir os caminhos, vou derrubar as muralhas, vou atravessar os rios com você e você vai conquistar. Se você não quiser, outra coisa que a muralha tem que derrubar. Para de ter dó de você. Deus não tem dó de você. Ninguém me ajuda. E desde quando precisa ajudar? Ó, mão desse tamanho. Porque ninguém me dá apoio. Não vou te dar apoio, vou te mostrar conserto. Apoio não. Porque ninguém me compreende. Não precisa compreender, não. Está na Bíblia. A Bíblia é que você tem que compreender. E ponto.
Mas pastor, é simples assim? É prático assim. É prático assim. Entenda bem isso. Você tem que olhar para você e descobrir que os seus defeitos são seus defeitos. E que Deus não vai tirar eles se você não falar que não quer eles. É uma luta pessoal, ímpar, única, entre você e Deus. Agora, eu não tenho como resolver o seu problema, mas você também não tem como resolver o meu. E sou eu que luto com os meus defeitos, sou eu que luto com as minhas mazelas, sou eu que a cada dia destruo as fortalezas que foram colocadas em mim. Mas Deus, essa noite está dizendo para você, você conhece a história do Josué, tem que dar a volta e gritar, tem que dar a volta e gritar, então grita para Deus. Grita para Deus destruir essas fortalezas que estão diante de você, porque o texto de Josué diz, quando cair a muralha, cada um vá na direção da onde está, e conquiste aquilo que está na frente dele. Percebeu a colocação celestial? A muralha estava na frente deles, não estava do lado nem atrás. A tua muralha está na tua frente, não é a muralha do da direita, não é a muralha do da esquerda. Vocês podem ser marido e mulher, mas há uma muralha pessoal de cada um, e ela precisa cair. Sou eu que tenho que jogar fora essa muralha, passar por cima e matar tudo o que vive dentro dela. Deus mandou matar tudo, homem, criança, cachorro. Por quê? Porque tudo que se movimentava, tudo que falava, tudo que emitia som, poderia lembrar do passado. E aí Deus fala, não quero que fique nada. Vocês vão lembrar apenas do que tem que lembrar. Vocês vão levar os metais preciosos para a minha casa. E eles levaram o ouro, que significa santidade, eles levaram a prata, que significa salvação, eles levaram o bronze, que significa a justiça de Deus, eles levaram o ferro, que era para entalhar as armas, a palavra de Deus. É só isso que você leva das suas muralhas, mais nada. Você leva a tua vitória, o teu livramento, a mão de Deus, os cuidados de Deus, a vitória do Senhor na sua vida. Você está entendendo, igreja? Tem que mudar. Tem que mudar. Eu queria poder entrar num outro tópico, mas o tempo não me permite. Não, permite. Serei breve. Ou como diziam os antigos, rápido e rasteiro. Por favor, Ludinha, pega a vazia e abre a outra para mim, que hoje eu estou bebendo muita água. Vamos lá, brigadão. E não vou perder a oportunidade. Obrigado, Ludinha. Quando você casar, o marido é seu. Presta atenção. Presta atenção no que eu estou falando para você. Hereditariedade. Espíritos malignos que habitam dentro da linhagem. É uma fortaleza que tem que cair. Você não mandou currículo para escolher o lugar que você nasceu. Mas presta atenção, eu não vou falar o nome de ninguém aqui. Mas se não é na sua casa, você conhece alguém. Fulano tem vício. Qualquer um. Desde o joguinho no celular até o crack. O pai dele tinha vício. O avô dele morreu de tanto beber. O bisavô dele nem conheceu porque o avô não conheceu. O pai do avô morreu de tanto beber. A pessoa tem uma conduta imoral. Uma vida sexual desregrada. Ela tem. A irmã tem. A tia ou a mãe tem. A avó tinha. E a criança dela de 8 anos já tem sensualidade. Já viu o quadro assim?
Já viu? Isso chama-se demônio de família. Qual é o nosso grande problema? O povo ocidental não tem origem. O judeu, o povo oriental, eles têm um negócio que a gente não conhece. Chama-se árvore genealógica. Eu conheci um judeu uma vez, que ele era judeu, da tribo de Judá, da casa de Davi. Na árvore genealógica dele existe um galho cortado há 2000 anos. Na árvore genealógica dele, voltando 2000 anos, existe um galho cortado que está escrito José. Traduzindo, como o povo de charqueada aqui gosta de falar, ele é primo de Jesus, na carne. Você está entendendo? Genealogia. Eles vêm de Abraão até a vida deles, até os filhos deles. Árvore genealógica. Aquilo vai transmitindo de geração em geração. São hábitos, são culturas, são demônios que é dado legalidade para entrar em cada geração. Então o que você tem que fazer? Dobre o seu joelho e comece a procurar o nome dos seus ancestrais, o máximo que você puder. Pai, avós, bisavós, tataravós. Você não vai muito além disso. Dobre o seu joelho e peça para Deus cancelar toda obra de bruxaria, toda pagelança que é feito pelos seus ancestrais. Já prestou atenção que tem gente que vive uma vida normal, direitinho. Quando casa, nasce o filho, vira no giraia. Já viu isso aí? Isso é o quê? Pode ser espírito familiar. Demônio. Que entra na família. E que num determinado ponto da história manifesta. Aflora. E você bota a mão na cabeça da pessoa, ela não está endemoniada. Ela está sob influência legalizada, demoníaca, sobre a vida dela. Há pessoas que dizem, não, quando eu aceitei Jesus, isso tudo foi cancelado. Como que foi cancelado se você não tem consciência do que você faz? Dessa situação, aliás. E uma outra coisa, que é o que está acabando com a sociedade. Presta atenção. Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua esposa, e serão os dois uma só carne. Toda atividade sexual só é correta se for entre um homem e uma mulher. E ela só é correta se ela for depois do laço matrimonial, se ela for a consumação do laço matrimonial. Como assim, pastor? Quando um homem tem uma relação com uma mulher, os dois se tornam um. São casados, bonitinhos. Esse iluminado vai fazer uma viagem de trabalho, cidadão comum, e trai a mulher dele com uma prostituta. Ninguém fica sabendo, ele está a 300, 500, 1000 quilômetros de distância. Ele volta para casa e mata a saudade da esposa. Aquela mulher, primeiro, ela tem um espírito de prostituição. Ela tem aliança feita com pelo menos 10, 15 homens que ela dorme por dia. Imagina o bitrem de demônio que essa mulher tem. E ela bota naquele homem demônios. Aí ele volta para casa. Quando ele volta para casa, ele dorme com a mulher dele. Você já ouviu aquela história? Nossa, fulana era uma mãe de família tão boa. E de repente ela começou a trair o marido. Não vou pedir para você levantar a mão, não. Já ouviu essa história? Hã? Já ouviu?
Quem pôs o demônio ali? O benzão, que traiu ela com uma prostituta, trouxe o espírito de prostituição para a cama dele, que foi morar na mulher dele, e ela precisa alimentar esse demônio, se prostituindo com qualquer homem, que não seja o marido dela. Ela ama o marido dela, mas ela precisa de outros homens. Por quê? Demônio que entrou. E ele vai fazer acontecer. Por que ele faz acontecer? Porque está dado legalidade a ele para fazer as coisas. Quando ele não faz? Quando o sangue de Jesus entra na vida de uma família. Quando essa pessoa se converte. E ela fala, eu quero pôr fim às maldições na minha vida. Eu quero pôr fim às maldições na minha família. Eu quero pôr fim às maldições na minha casa. Você tem um ente querido na sua casa com um problema de vício? Vai olhar a árvore genealógica dele. Ele bebe, o sobrinho bebe, os irmãos bebem, o pai bebe, o avô bebe, todo mundo bebe. Por quê? Espírito de vício. Ou bebe, ou fuma, ou usa droga, ou jogo. É vício. Aí fulana não é fácil, é igual a tia dela. Já ouviu essa conversa? Fulana não é fácil, ela é igual a tia dela. Espírito de dívida familiar. E você acha que você vai resolver as coisas no seu gogó, na sua razão, batendo porta, dando murro na mesa, brigando com todo mundo. Você só está fervendo, que é o que Satanás quer que você faça. Enquanto você não tem consciência espiritual. Consciência espiritual. A sensualidade, ela começa na infância. É na infância que você vê a sensualidade de uma criança, que vai ser de uma mulher, que vai ser de um homem. Por isso é que esse que vos fala chega a ser chato e desagradável, para que você não fique em casa com as tuas crianças, com os teus filhos. Eles têm que ter o hábito de entrar porta dentro da igreja. Eles têm que ter o hábito de vir ao culto. Eles têm que ter o hábito de estar na casa do Senhor. Eles têm o hábito de você gastar tempo. Você tem tempo para um monte de coisa. Você fica 1h30 na frente dessa jossa e não fica 5 minutos. Você tem Bíblia? Se você não tem, irmão, entra na internet e compra uma. Não vai nem mandar assim para Piracicaba. Você senta e lê a história de Davi para o teu filho? Ou é só o Adriano que tem que fazer isso? É a turma dele? Você lê a história do nascimento de Jesus para os seus filhos? Ou ele aprende isso com a propaganda da Coca-Cola e os filmes de Natal? Eles entendem. Uma tinha 5, a outra tinha 4. Eu preguei o plano de salvação. Expliquei o que era inferno. Expliquei o que era demônio. Expliquei o que era santo. Expliquei quem era Jesus. E falei para elas, eu um dia entreguei minha vida para Jesus e vou para o céu. Vocês façam o que vocês querem. Elas falaram, eu quero entregar minha vida para Jesus. Então dobra o joelho e vamos orar. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Uma criança de 6 anos. Não pensa que aqui, lá embaixo, vai ser tarde. Vai ser tarde. Entenda isso. Satanás está com pressa. Desesperado. Por quê? Porque ele sabe que está acabando o tempo dele. Jesus está voltando. Tudo o que ele disse que haveria de existir, Jesus disse, já está acontecendo ou já aconteceu. Haverá sinais nos céus. Hoje existem projeções a laser, com grandes gravuras no céu se movimentando. Guerras e rumores. Sempre teve guerra, mas nunca tanta guerra ao mesmo tempo em tanto lugar. O controle sobre a humanidade. Está aí a inteligência artificial. E o grande problema não é a inteligência artificial. São as inteligências naturais
que não estão tomando conta, ciência de que precisam funcionar. Nós somos uma geração que paramos cada vez mais com a boca aberta, pensamento em lugar nenhum, e perdemos tempo com aquilo que não interessa. Exatamente como Satanás quer. Por quê? E aí é que vai a questão. Uma geração, como Paulo fala, de desafeiçoados. E eu fui pesquisar no grego o que é esse desafeiçoado. Esse desafeiçoado que Paulo fala, serve, está lá em 1 Timóteo, serve para os seguintes significados. Desafeiçoado, pessoa que não tem sentimento pelo alheio. Nós vivemos uma grande safra de narcisistas. As pessoas chegam e usufruem do outro como se fosse um produto. Quando acabou o interesse, não existe mais, não quero mais. Outro simbolismo, outro significado da palavra narcisista, da palavra desafeiçoado. Pessoas que não têm sentimentos. Pessoas que não têm fisionomia agradável, boa feição. O que mais se acha na rua é gente carrancuda. E o que mais me preocupa, desafeiçoados, pessoas que não têm afeição, fisionomia definido. Está perdendo a definição do masculino e do feminino. Eu não estou falando de gênero, estou falando de perfil. Somos a última geração. Você precisa entender que se você não derrubar as suas muralhas, você vai ficar para cá do Jordão. E se você ficar para cá do Jordão, você não vai viver o que Deus tem para a tua vida. Você não vai viver o que Deus tem para a igreja de Jesus nesse século. Você não vai viver as promessas que Deus tem para a tua vida. É uma questão de posição, não de imposição. É você se posicionar, não de eu impor. Eu não imponho, eu só ensino. Como assim, pastor? O que é impor? Se não fizer isso, se não usar isso, não tem direito a nada aqui dentro. Não sou eu que defino aquilo que existe aqui dentro. É Deus. Não sou eu que imponho. Mas é o Espírito Santo, como sabiamente diz o apóstolo Paulo, nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Do pecado, que não agrada a Deus. Do juízo, das consequências de agradar e desagradar. E da justiça, do que é certo e o que é errado. É você. Então, nesse momento, eu espero que você me entenda. Que se eu não amasse a sua vida, eu teria enrolado você aqui por muito tempo dizendo: Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, está tudo maravilha, do jeito que você está, tá bom, do jeito que eu estou, está ótimo, vamos em frente que atrás vem gente. Agora, eu amo você, eu amo sua casa, eu amo a igreja, eu desejo muito, meu maior desejo é o que o Senhor tem para realizar na minha vida, na minha casa, nos nossos lares, nesse lugar. E eu quero que você entenda isso. E que você se aperceba do que está acontecendo. Deus quer cumprir promessas e palavras neste lugar e nessa cidade, muito antes Deus saber que essa cidade existia, de eu ter me convertido. Porque essa igreja tem 46 anos. Eu sou pastor há 20, convertido há 37. Mas Deus já tinha sonhos. Essa é, o dia de hoje, a geração de Josué. A geração que vai atravessar as muralhas e vai conquistar o que Deus tem para ela.
Eu te convido a levar esse culto com você. Mas presta atenção no que eu estou te falando. Leva essa palavra para a tua casa. Se confronte, você e Deus. E derrube as suas muralhas. E avance para o que Deus tem na tua vida. Amém? Feche seus olhos, recline a sua fronte e abra o seu coração. Senhor, eu não posso convidar ninguém a vir aqui à frente. Porque na verdade, todos nós precisamos derrubar muralhas. Eu tenho as minhas e cada um tem as suas. E eu rogo a Ti agora em nome de Jesus. Que cada um agora aqui enxergue a sua muralha e enfrente a sua muralha. Circunde a sua muralha e adore a Deus dizendo: eu creio que o Senhor vai me ajudar a derrubar as minhas muralhas. E as derrube, Senhor. Que cada um viva muralhas sendo destruídas, sendo derrubadas. Que cada um, Pai, em nome de Jesus, viva o sobrenatural de Deus na sua vida. Pois em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus nós temos a garantia de que o Senhor pode mudar a nossa vida, a nossa história. Por isso eu lhe rogo agora, Pai, em nome de Jesus, abençoe a vida de cada um aqui. E que cada um aqui entenda o que o Senhor tem para a minha vida e para a vida deles, a começar por mim. Eu sou o primeiro a dizer publicamente: Senhor, me ajuda a derrubar as minhas muralhas, os meus impedimentos, porque hoje o Senhor falou comigo. E eu espero que o Senhor tenha falado com cada um aqui. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Você pode se colocar de pé. Nós vamos encerrar o nosso culto. Em nome de Jesus. Que Deus possa estar nos abençoando. Amém? Em nome de Jesus. Você que trouxe sua garrafa de água aí. Tu que és a água da vida, a cura. Leva a cura aos lares, aos familiares de cada um aqui. Leva a tua bênção, os teus cuidados, a tua restauração. Em nome de Jesus, ó Deus. Para a glória do teu nome. Pai, que o teu grande amor, o grande amor de Deus Pai, a doce comunhão do Senhor Jesus e as consolações do teu Santo Espírito sejam hoje e sempre sobre a vida da tua igreja. Dá-nos uma semana vitoriosa, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Amém.